Hoje nós vamos estudar sobre somatório. Então, segundo o nosso plano de ensino, nós vamos estudar somatório e suas propriedades, assim também como o produtório e suas propriedades. Veremos aplicações, exemplos, sobre a utilização desses conceitos e falaremos da lista de exercícios. Vamos começar pelo somatório. Somatório é uma forma abreviada para escrever a soma de um conjunto de termos que obedece a algum padrão matemático. Então, é comum, tanto na matemática quanto na computação, que a resolução de problemas, de diferentes problemas, necessitem da soma de termos, da soma de sequências. Então, quando este é o caso, a gente pode representar a soma dessas sequências a partir da notação de somatório. Para representar um somatório, nós utilizamos, na matemática, a letra sigma maiúscula e os seguintes componentes. O valor de A representa o limite inferior do somatório. O valor de N representa o limite superior do somatório. K diz respeito ao índice do somatório. Significa que K inicialmente será igual ao limite inferior e para cada valor a ser somado, K aumenta em uma unidade até que chegue no limite superior do somatório, representando o ponto de parada dos elementos que devem ser somados. Então, K sempre irá de A até N, do limite inferior ao limite superior. Para cada valor a ser somado, K é incrementado em uma unidade. E f de k representa a função que calcula os números a serem somados. Então, observem que os números a serem somados são dependentes do índice, Então, esse é um passo importante aí para a notação do somatório. Vamos ver alguns exemplos. A soma de n números inteiros consecutivos a partir de 1. Bom, então se eu quero somar uma sequência de 1 até n, eu posso representar esta soma por um somatório. Então percebam, se eu quisesse somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Ok? Quero somar esta sequência. Neste caso, esta soma vai ser igual a, aí vamos somar, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15, será igual a 15. Então, este 15, a soma desta sequência, também pode ser representada pelo somatório. Então, letra sigma maiúscula, que vai de K, D, aí o limite inferior. Nesse caso, o limite inferior é igual a 1, do primeiro valor a ser somado, até o limite superior, que é a quantidade de valores que eu somei. Quando começou em 1, eu somei um valor, 2 valores, 3 valores, 4 valores, 5 valores. Então, vai até 5, eu somei 5 valores. K vai de 1 até 5. Então, significa que eu vou somar 5 valores. Nesse caso, os 5 valores que eu somei foram justamente os valores dos respectivos índices, a soma de n números inteiros consecutivos. Como k aumenta de 1 em 1, então, na verdade, aqui a minha função f de k é igual a k. Lembrem que no somatório, esse valor é representado por uma função f de k, que nesse caso é igual a k. Opa, fiz errado aqui, Não é f de x, é f de k. Que nesse caso é igual a k. Então, eu estou somando os k valores de 1 até 5. Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 é igual a 15, que é igual a esta notação de somatório. Okay? Então, o grande objetivo de utilizar essa notação é simplificar a representação da soma de uma sequência. Vamos ver um outro exemplo. A soma de n números ímpares consecutivos a partir de 1. Então, nesse caso, olha, eu estou somando 1, 3, 5, 7, 9, até
alguma sequência até algum número ímpar qualquer, que nesse caso o número ímpar é igual a 2 a n menos 1, é o ponto de parada. Então, se eu vou somar n números ímpares, o limite inferior desse somatório é igual a 1 e o limite superior é n, né, o enésimo número ímpar que eu quero somar. Então, para cada soma, eu vou executar 2k menos 1. Por exemplo, imagine que eu quero somar os 4 primeiros números ímpares. Então, quais são os 4 primeiros números ímpares? 1 mais 3 mais 5 mais 7. Ok? Então, a soma desses 4 primeiros números ímpares é igual a, vamos somar, 1 mais 3, 4, 4 mais 5, 9, 9 mais 7, 16. Então, eu poderia representar esta soma e esse valor de 16 pela notação de somatório. Nesse caso, K é o meu índice, que vai de 1 até... Olha, observe que o limite superior é a quantidade de números que eu somei. Então, não cometa o equívoco de colocar até 7, porque você não está somando 7 números. Na verdade, quantos números nós estamos somando? Um número, 2, 3, 4. Nós estamos somando uma sequência de 4 números. Então, aqui o valor de n é igual a 4. Significa que eu vou somar 4 números. Agora, quais são os números que eu vou somar? Qual é a minha função f de k que eu vou somar? Ora, a função f de k que você vai somar será igual a 2k menos 1. Ok? Então, a soma desta sequência, que é igual a 16, pode ser representada por este somatório. Observem que ela é válida. Para k valendo 1, nós temos que 2 vezes 1 é 2, menos 1, 1, que é o primeiro termo. Quando k vale 2, ou seja, quando k vale 1, aqui são os valores de k e aqui são os valores de f de k. Então, quando k vale 2, quem é o nosso f de k? 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Ou seja, eu vou somar 1 mais 3. Quando k vale 3, quem é que eu vou somar? 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então, meu f de k é 5. E quando k vale 4, que é o meu último valor possível de k, que é o limite superior do somatório, quem é que eu vou somar? 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Então, eu vou somar esses valores, 1, 3, 5 e 7, que é igual a 16. Ok? Então, este é o objetivo, né, de nós utilizarmos aí os somatórios. Simplificar a representação da soma de uma determinada sequência. Vamos ver mais um exemplo. Soma de n mais uma potências de 2 consecutivas a partir de 0. Então, nesse caso, observe que a gente quer somar n mais uma potência, justamente porque começa de 0. Então, a soma de 2 na 0 até 2 na n desta sequência de n mais 1 números é igual ao somatório de k indo de 0 até n. E a nossa função f de k, que nós vamos utilizar para calcular os valores a serem somados em função do índice, é igual a 2 na k. Essa é a nossa função f de k, igual a 2 na k. Então, por exemplo, vamos supor que nós queremos somar esta sequência. 2 na 0, mais 2 na 1, mais 2 na 2, mais 2 na 3, mais 2 na 4. Tá? Então, esta sequência está sendo representada por n mais 1 elementos. Tá? Então, aqui, olha, eu vou somar de k de 0, considerando que isto é n mais 1 elementos, eu irei até n. Mas se eu considerar que isto aqui são os meus n elementos, então eu tenho que ir até n menos 1. Se eu considerar a quantidade da sequência igual a n.
certo? Então, de 2 na K. Isto é igual a, vamos concluir que isto é igual a 31. Por que vamos concluir que isto é igual a 31? Ora, eu já falei que os valores que estão aqui em cima são os nossos f de K. E os que estão aqui embaixo, que são os índices, são os valores de K. Então, quando K vale 0, quem é que eu estou somando? 2 elevado a 0, que é igual a 1. Mais, quando K vale 1, quem é que eu estou somando? 2 elevado a 1, que é igual a 2. E quando K vale 2, quem é que eu estou somando? 2 elevado a 2, que é igual a 4. Quando K vale 3, quem é que eu estou somando? 2 elevado a 3, que é igual a 8. Mas, por fim, quando K vale 4, quem é que eu estou somando? 2 elevado a 4, que é igual a 16. Então, se eu somar esses valores, 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16, nós podemos concluir que ele é igual a 31. A soma dessas potências de 2 consecutivas a partir de 0 é igual a 31 e nós podemos representar por este somatório. Então não esqueçam, se a gente estiver considerando que essa sequência é de n elementos, então a gente vai somar de k de 0 até n menos 1, de 2 na k. Se a gente estiver, como no enunciado, considerando que essa sequência é de n mais 1 elementos, então nós vamos considerar que nós vamos somar de 0 até n de 2 na k. Ok? Algumas propriedades básicas do somatório. Bom, a soma de 0 elemento, a soma de n elementos igual a 0, sempre vai ser igual a 0, obviamente. Bom, se eu tenho aqui, ó, somatório de k de 1 até 4 de 0, isso é igual a 0 mais 0 mais 0 mais 0, que obviamente é igual a 0. Então a soma de n elementos zeros é igual a 0. A soma de n elementos 1 é igual a n, ou seja, se eu vou somar k de 1 até 3, então isso é igual a 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3, justamente igual ao meu limite superior. Então a soma de n elementos 1 é igual a n. Mais uma propriedade, a soma de n elementos 6 é igual a Cn. Tá? Então, se eu tenho uma constante que está sendo somada n vezes, então a soma é igual à multiplicação do limite superior. Por exemplo, k de 1 até 4 de 6. Então, eu vou somar o 6 4 vezes. É isso que eu estou dizendo aqui. Bom, 6 mais 6 mais 6 mais 6, que é igual a 24, que é igual a 6 vezes 4. 100. Okay? Então, a soma de n elementos 6 é igual a Cn. Não é elementos 6, é elemento C, né? Eu falei 6, que é o C no plural, ok? Acabou que eu usei aqui o 6 e ficou parecido, mas é a soma de C elementos, tá? Então isso seria válido para qualquer constante. Por exemplo, vamos somar de K1 até 3 de 9. Então, 9 mais 9 mais 9, que é igual a 27. Que é igual a 9 vezes 3. Tá? Então, a soma de n elementos 9 é igual a 9n. Tudo bem?
Mais uma propriedade. Quando o limite inferior não é igual a 1, e sim igual a qualquer outro valor que nós vamos chamar de A. Então, a soma de uma constante, quando o limite inferior não é igual a 1, a soma dessa constante será igual a C vezes n menos A mais 1. Por exemplo, vamos somar aqui 2, que vai K de 3 até 7. Tá? Então, K vai de 3 até 7. Significa que o K vai assumir os seguintes valores: 3, 4, 5, 6 e 7. Então, K vai assumir 5 valores diferentes. Então, eu vou até desenhar aqui. Isso seria igual, olha. Quando K vale 3, eu estou somando 2. Mais K valendo 4, eu somo 2. Mais K valendo 5, eu somo 2. Mais K valendo 6, eu somo mais um 2. Mais o K valendo 7, que é o limite superior, eu somaria mais o número 2. Nesse caso aqui, o valor dessa somatória seria igual a 10, certo? 2, 4, 6, 8, 10. Então, substituindo na fórmula, quem é o nosso valor de C? O nosso valor de C é a constante que está sendo somada, o número 2. 2 vezes... Quem é o nosso limite superior? Quem é o nosso valor de N? 7. 7 menos A. A é o nosso limite inferior. Nesse exemplo, quem é o limite inferior? 3. 7 menos 3 mais 1. Então, deixa eu salvar aqui. 7 menos 3 mais 1. Portanto, 2 vezes 7 menos 2. Portanto, 2 vezes 5. Opa. Que é igual a 10. Tá? Então, quando o limite inferior não é igual a 1, a soma de n constantes será igual a esta fórmula. C, que multiplica n menos A mais 1. Ok? Essa é uma propriedade importante também. Mais uma super importante. A soma de k elementos. A soma de k elementos é igual a n, que multiplica n mais 1 sobre 2. Por exemplo, k igual a 1 até 4 de k. Então, quem é que eu estou somando? 1 mais 2 mais 3 mais 4. Okay? Este somatório representa a soma desta sequência. K de 1 até 4, a soma desses K elementos. Então, para cada iteração, o valor de K vai crescendo em uma unidade, a partir do limite inferior até o superior. Então, K1, K2, K3 e K4. Bom, a soma desta sequência é igual a, vamos somar, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, é igual a 10. Isto é igual a n, que multiplica n mais 1 sobre 2. Substituindo os nossos valores, quem é n? N, neste caso, é 4, que é o nosso limite superior. Então, 4, que multiplica 4 mais 1 sobre 2. Ou seja, 4 vezes 5 sobre 2, que é igual a 10. 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 2, 10. Ok? Então, quando nós vamos somar k elementos, nós podemos representar a soma desses elementos por esta fórmula fechada. Outra propriedade do somatório muito importante. Obviamente, essa propriedade ela pode ser demonstrada por indução, né? Pode ser provada por indução,
que de fato ela é verdadeira. Outra propriedade. A soma dos k elementos ao quadrado é igual a esta fórmula fechada. Vamos demonstrar com um exemplo também. Vamos exemplificar, né? Bom, vamos escrever aqui uma sequência. Somatório de k de 1 até 3. Então, de k ao quadrado. Que sequência é esta que está sendo representada por este somatório? Ora, é a sequência de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Que, na verdade, é igual a 1 mais 4 mais 9. Que é igual, somando isso daí, nós temos 1 mais 4, 5, 5 mais 9, 14. Então, a sequência representada por este somatório, a soma é igual a 14. Substituindo aqui na fórmula, nós teríamos que o valor de n é o nosso limite superior, 3. Então, substituindo n por 3, ao resolver esta fórmula, nós chegaríamos no número 14. Vamos fazer isso aqui em cima. 3 vezes 3 mais 1 vezes 2 vezes 3 mais 1 sobre 6. Ficou meio torto aqui, desculpa a coordenação, mas tudo bem, vamos lá. Então, nós temos que 3 vezes 3 mais 1, 4, 3 vezes 4, vezes, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, vezes 7 sobre 6. É igual a, se nós multiplicarmos tudo isso aqui, nós temos que 3 vezes 4, 12, 12 vezes 7, vamos calcular aqui, 84 sobre 6. Então, se nós dividirmos 84 por 6, nós temos que esse resultado é igual a 14, certo? Então, 84 sobre 6 é igual a 14, por isso podemos representar este somatório por esta fórmula fechada, tudo bem? Mais uma propriedade importante dos somatórios em função de k. Então, a soma de n elementos de k ao quadrado é igual a esta fórmula fechada. Mais uma vez, esta fórmula fechada também pode ser demonstrada que ela é verdade por indução matemática. Mais uma importante, a soma de n elementos de k ao cubo. Bom, se eu somar n elementos k ao cubo, eu tenho que esta soma pode ser representada por esta fórmula fechada. Vamos também demonstrar com um exemplo. Somatório de k de 1 até 4 de k ao cubo. Então, quem é que eu estou somando? 1 ao cubo mais 2 ao cubo mais 3 ao cubo mais 4 ao cubo. Ok? Então, na verdade, eu estou somando. Vamos resolver cada uma dessas potências. Então, 1 ao cubo igual a 1, mais 2 ao cubo, 8, 2 na 3, 8. 3 ao cubo, 27. Opa, desculpa. Falhou aqui a caneta. 27 mais 4 ao cubo, 64.
Então, somando tudo isto, nós temos que 1 mais 8, 9. 9 mais 27, 36. 36 mais 64, 100. Então, a soma desses elementos é igual a 100. Então, se nós substituirmos na nossa fórmula fechada n pelo limite superior do somatório, que neste caso é igual a 4, nós temos que, vou fazer aqui em cima, 4, que multiplica 4 mais 1 sobre 2, tudo isto ao quadrado. Então, nós temos, na verdade, 4 vezes 5 sobre 2, tudo isto ao quadrado, que na verdade é igual a 20 sobre 2, tudo isto ao quadrado, que na verdade é igual a 100. Ok? 10 ao quadrado, 100. Então, nós podemos substituir, quando tivermos uma sequência como essa, ao invés de ter que somar a sequência, basta conhecermos o número de elementos que tem na sequência e jogar na nossa fórmula fechada. Em termos computacionais, isso é importante, porque quando nós tivermos que somar uma sequência com esta característica, ao invés de iterar cada termo e somar, nós simplesmente podemos, dado o número de elementos, jogar na fórmula fechada e encontrar o mesmo resultado. Logo, diminui o custo computacional para se somar todos esses elementos. Mais uma propriedade, a soma de n mais 1 elementos de 2 na K. Por que n mais 1 elementos? Porque começa em 0 e vai até n, logo é n mais 1 elementos. A soma de n mais 1 elementos de 2 na K é igual a 2 elevado a n mais 1 menos 1. Vamos representar também com um exemplo esta propriedade. Bom, então vamos somar aqui de K indo de 0 até 4, de 2 na K. Então, na verdade, quem é que eu quero somar? 2 elevado a 0 mais 2 a 1, 2 na 2, 2 na 3, mais 2 na 4. Tá? Então, somando tudo isto, nós temos que... Vamos colocar os valores das potências aqui embaixo. 2 elevado a 0, 1. 2 na 2, 2. 2 na 1, 2. 2 na 2, 4. 2 na 3, 8. 2 na 4 é 16. Então, 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 8, 15. 15 mais 16, 31. Então, a soma desta sequência é igual a 31. Então, ao invés de calcular desta forma, tendo que somar elemento por elemento, se eu conheço o limite superior, nós temos que 2 na 4 mais 1 menos 1. Portanto, 2 na 5 menos 1. 2 na 5 é 32, menos 1, 31. Então, a soma com esta fórmula fechada, nós devemos chegar ao mesmo resultado. Então, mais uma propriedade importante, né? A soma de n mais 1 elementos de 2 elevado a k é igual a 2 na n mais 1 menos 1. Mais uma propriedade importante, a soma de n mais 1 elementos de x elevado a k, sendo x um número qualquer, é igual a xn mais 1 menos 1 dividido por x menos 1. Bom, vamos demonstrar com um exemplo. Então, a somatória de k de 0 até n de um x qualquer, vamos usar, por exemplo, o número 3k. Então, quem estamos somando? Ah, sim, não podemos usar aqui o n, né? Vamos usar o 3 aqui. Então, quem estamos somando? 3 elevado a 0 mais 3 elevado a 1 mais 3 ao quadrado mais
3 ao cubo. Ok? Portanto, 3 na 0, 1, mais 3 elevado a 1, 3, mais 3 ao quadrado, 9, mais 3 ao cubo, 27. Então, realizando esta soma, nós temos que 1 mais 3, 4, 4 mais 9, 13, e 13 mais 27, 40. Então, esta soma é igual a 40. Então, substituindo aqui na nossa fórmula fechada, o valor de x nós conhecemos, é 3. E o valor de n nós também conhecemos, que é o limite superior do somatório, que também é igual a 3. Então, substituindo na nossa fórmula fechada, temos que 3 elevado a 3 mais 1 menos 1 dividido por 2, 3 menos 1 é igual a 3 à quarta menos 1 dividido por 2. Então, 3 na quarta é igual a 81, certo? Menos 1 dividido por 2. Bom, 81 menos 1, 80. 80 dividido por 2 é igual a 40, que foi o número que nós somamos. Então, mais uma vez, esta fórmula fechada pode ser utilizada quando nós queremos somar um número representado por esta função f de k. Tudo bem?